O elemento essencial da filosofia da história, em seu diferenciar-se da historiografia, é a questão do telos, do sentido da história. O conceito filosofia da história foi criado por Voltaire em 1765, porém o debate sobre as questões da filosofia da história são bem mais antigos, vêm desde os gregos. História significa relato, descrição, narração de acontecimentos. Heródoto e Tucídides, os pais da historiografia ocidental, dizem que um relato é histórico e não arqueológico quando esse relato é contado, é narrado por alguém que esteve presente. Assim, história são histórias, são relatos de fatos isolados. A filosofia da história, por outro lado, ela busca o sentido da história a partir de um paradigma hermenêutico. E essa transformação em relação à historiografia, ela se iniciou com Políbio, no século II a.C. Desde a antiguidade até o século XX, um dos grandes debates da filosofia da história é se a história é cíclica ou linear. Em linhas gerais, podemos dizer que os antigos defendiam que a história era cíclica, os medievais que a história é linear. Os renascentistas, retomando os antigos, defendiam que a história era cíclica, e os modernos, refutando a visão renascentista da história cíclica, defendem a linearidade da história. Porém, é no século XX que nós temos as grandes críticas à filosofia da história, as grandes teorias da ateleologia da história, portanto, que a história não tem sentido, não tem fim. As grandes teorias lineares da história defendiam que a história possuía uma teleologia, uma finalidade intrínseca a ela. Porém, no século XX, isso é criticado por diversos autores, como por exemplo Michel Foucault, que diz que a história é ateleológica.